Para que serve a doutrina católica? Qual que é a importância? O mundo como está hoje, tudo o que está acontecendo, nós não vamos nem dar vacina para isso, para aquilo. Para que é a doutrina católica? Então vamos pegar uma imagem. Acho que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui são motoristas, dirigem. Imagine se alguém dissesse, olha, todas as marcações que tem na pista, então faixa amarela, faixa branca, placas, tudo isso atrapalha a minha liberdade. Eu queria pegar meu carro e ir para onde eu queria. Já pensou se não tivesse contramão, mão, se não tivesse lugar para ultrapassar, para não ultrapassar, que bagunça seria o trânsito? Já é com tudo isso, imagine sem. E a doutrina católica tem esse mesmo papel. A doutrina católica ela nos coloca as marcas nas quais a gente segue seguro. Saindo daí pode vir um carro na contramão. Então, a doutrina católica bem conhecida, ela nos dá a estrada certa. E essa estrada leva para onde? Leva para o céu. Então, para começar o caminho da salvação, um fator importantíssimo, eu diria indispensável, é conhecer bem a doutrina católica. Não é isso, padre? Exatamente. E não só essa estrada, mas como é uma pista de voo, porque obedecendo essas marcações, obedecendo essas leis, nós temos, no fundo, uma pista para levantar voo. O Monsenhor João dizia isso a respeito do ordem de costumes. Nós, arautos do Evangelho, como todos os religiosos, temos, na nossa ordem religiosa, temos um ordem de costumes, que são as leis próprias da nossa instituição, do modo de viver, como fazer as coisas, que todos têm acompanhado muito nos Arautos Sem Segredos, que estão aqui também nos assistindo, e aqueles que não conhecem, lhes convido a conhecerem os Arautos Sem Segredo e vão entender melhor o que é o ordem de costumes. E Monsenhor João dizia isso, que o ordem de costumes nada mais é do que um corrimão para evitar que a pessoa caia. O mais importante não é a lei, o mais importante é o espírito, o mais importante é a graça. Mas sem aquilo é impossível a pessoa levantar voo, é impossível a pessoa progredir e, como disse o Padre Rodrigo, é impossível chegar ao céu. Então, para isso que nós estamos aqui hoje, para transmitir a todos esse tesouro que a Igreja colocou nas nossas mãos, porque cada um de nós é a Igreja Católica. Cada um de nós, cada um pode dizer da sua família, nós somos a Igreja. Mas para sermos a Igreja, nós temos que guardar conosco esse tesouro que a Igreja, ao longo de 2000 anos, nos transmite. Então é para isso que nós estamos aqui agora. Vamos pedir para o seu Tiago nos transmitir aqui as perguntas todas que foram feitas ao longo do dia de hoje. Bom, exame de consciência é um tema amplíssimo. Como os arautos fazem, nós fazemos exame de consciência todo dia. Porque, inclusive, no ofício divino que os padres rezam, e a grande maioria dos arautos rezam, na hora das completas, que é rezada à noite, é sugerido um breve exame de consciência. E a gente passa o dia assim, como é que foi meu dia hoje? E uma das formas de fazer o exame de consciência diário é a gente pegar um ponto que a gente tem mais dificuldade e analisar durante um certo tempo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de falar a verdade, mente muito. Então eu vou passar uma semana analisando se eu menti hoje. Então chega à noite, eu cometi alguma mentira, peraí, tá. Olha, hoje foi só 10, ou foi 5, 6, qualquer situação. Vai diminuindo, vai mirando nesse ponto. É como uma muralha que a gente vai bombardeando até cair uma certa parte da muralha, aí está resolvido o problema. Mas não sei o que o Padre Lucas acha. Talvez nós fazemos uma live dessas aqui, quase um curso, explicando direitinho como se faz um exame de consciência. Indispensável. Porque se nós fôssemos entrar nos detalhes do exame de consciência, eu acho que a gente ficaria só nisso hoje. Mas a pergunta é excelente. Excelente. E também, eu falei aqui em Arauto Sem Segredo, também quem não assistiu ainda, por acaso, hoje mesmo eu assisti um vídeo do Padre Luiz Francisco, nos Arautos Sem Segredo, e ele dá um exemplo que eu achei primoroso, assim, propriamente inspirado. O Padre Luiz Francisco, trabalhando no jardim, no meio profeta, dá esse exemplo de que a pessoa que não examina a sua consciência com frequência é mais ou menos como um jardim que não está sendo bem cuidado. Quando a gente não cuida bem do jardim, quando a gente não está ali constantemente tirando a tiririca, tirando as ervas que vão nascendo, em pouco tempo aquilo vira um quintal abandonado, vira um matagal. Por quê? Porque é necessário estar tirando sempre. Se eu vou deixar
a minha consciência para analisar só depois que ela já está cheia de mazelas, cheia de defeitos, é muito mais difícil eu conseguir fazer um bom exame de consciência e tirar até a raiz tudo aquilo de ruim que está penetrando. Por isso que é muito bom, é muito louvável que a pessoa faça exame de consciência com frequência. E o exame de consciência, claro, como diz o Padre Rodrigo, se preza a uma live inteira só sobre isso. Porque há esse exame de consciência diário, que é muito bom, que é o que os arautos fazem normalmente. Mas tem um exame de consciência que eu posso fazer, que eu devo fazer antes da minha confissão. Se a minha confissão é semanal, vai ser o exame de consciência das faltas, dos pecados, ou o exame de consciência dos 10 mandamentos, ou o exame de consciência dos vícios que eu mais tenho, que eu conheço. Ou então, se a pessoa vai fazer uma confissão geral, é um outro exame de consciência que ela vai fazer para se preparar para essa confissão muito mais pormenorizado, muito mais detalhado. Mas isso dá um curso inteiro sobre exame de consciência, confissão e etc. Há toda uma ordem no modo de se confessar, no modo de analisar a consciência. Que pecados eu analiso primeiro, sempre os graves antes, porque é o que é indispensável para a confissão. E depois uma série de detalhes que nós podemos deixar perfeitamente para uma outra ocasião, para darmos oportunidade para as outras perguntas. Você quer começar, Valer? Essa é uma pergunta que foi feita, inclusive foi feita já mais de uma vez, foi feita a Monsenhor João, nosso fundador, e ele respondeu essa pergunta, inclusive para pessoas que estavam nas vias religiosas, nos arautos do Evangelho, e em algum momento, em determinado momento, resolveram tocar uma vida familiar, levar sua profissão, seus estudos, etc. E Monsenhor João dizia que a salvação da pessoa, ela se concerne, ela está concernida. O mais importante para a salvação da pessoa é o cumprimento dos 10 mandamentos. Aquele que cumpre os 10 mandamentos, aquele que vive na graça de Deus, aquele que vive a vida sacramental, vive a vida de oração, esse vai para o céu, esse se salva. Não sei o que o senhor acha. Sim, está claríssimo. É exatamente isso. A salvação não está estrita estar aqui ou estar ali. A salvação está em fazer a vontade de Deus. Esse se salva. Essa é a porta estreita que nosso Senhor Jesus Cristo fala. É a porta dos mandamentos. Mas há um matiz nessa resposta, que é o seguinte. Digamos que alguém sente que não cumpriu sua vocação. Era chamado para algo e, meu Deus do céu, me desviei. Pode ser que pela cabeça de alguém passe isso. Ter presente o que o Monsenhor João já nos disse muitas vezes. Para Deus nunca existe doente terminal. A pessoa está perdida. Os médicos desenganaram. Para Deus não existe matéria de vida espiritual. Tudo tem conserto, tudo tem solução, tudo é possível de resolver. Exatamente. Portanto, não tem um momento no qual as portas do céu se fecharam para alguém. Não existe. Sempre é possível salvar-se, sempre. E daí a importância da virtude que Monsenhor João e o Sr. Dr. Plínio também tanto apregoaram ao longo da vida, que é a virtude da confiança. Daí a importância dessa virtude. Porque mesmo a pessoa, por exemplo, tendo vocação religiosa e dentro da vida religiosa, ela pode ter uma quantidade de defeitos que, mesmo sem abandonar a vocação religiosa, talvez ela sinta que ela não está cumprindo ou não cumpriu devidamente aquela vocação que ela tinha. Ou se a minha vocação é o matrimônio, mas por esses e aqueles defeitos eu sinto que nem a minha vocação matrimonial não é religiosa, mas eu não estou cumprindo. Eu tenho que ter essa confiança de que Nossa Senhora não vai me abandonar nunca. Jamais. Não existe, como dizia aqui o Padre Rodrigo, não existe caso tão complicado que o amor de Deus não vença. Nossa Senhora conserta, corrige, restaura e eleva tudo, sublima tudo. E a pessoa, Monsenhor João dizia isso, por exemplo, falando aqui, nós estamos falando sobre doutrina católica, por exemplo, sobre sacramentos, que é um outro tema vastíssimo. Monsenhor João dizia isso. Se, por exemplo, por um absurdo, Santa Teresinha do Menino Jesus tivesse sido infiel na vocação dela de carmelita, tivesse sido infiel, mas no fim da vida, no último instante, quando ela estava morrendo, naquele último instante, ela recebesse com todas as boas disposições do sacramento da extrema-unção, da unção dos enfermos, todos os méritos, todas as graças, toda a vocação dela seria restaurada naquele instante. E ela teria diante de Deus os mesmos méritos, as mesmas graças, tudo como se ela tivesse sido fiel desde o primeiro instante até o último, por causa da graça, do sacramento. Tal qual. A grande questão, e nós estamos estudando doutrina católica aqui com amor. Então, um conselho de padres aqui,
A grande questão é nunca se desesperar. Aconteça o que acontecer, passe o que for, Deus, Nossa Senhora vão dar um jeito na nossa vida. Sim. A pessoa tem que, eu vou para frente, eu vou para frente. Aconteça o que acontecer, eu vou para frente. Eu tenho todos os defeitos do mundo, Deus vai me transformar. Aí todos são capazes de se salvar, com essa virtude da confiança cheia de ânimo. Isso mesmo. Aqueles que estão nos acompanhando e não conhecem o nosso canal, estão vindo pela primeira vez, se inscrevam. Blasfêmia, para dar uma definição assim, aqui a mais fiel possível do catecismo, mas confiando na nossa pobre memória, blasfêmia é rogar contra Deus insultos. Quando a pessoa insulta a Deus, faz a Ele imprecações, ofende a Ele e dá a Ele títulos pejorativos, isso é uma blasfêmia. Isso pode ser feito também a um outro tipo de blasfêmia, que seria um segundo tipo de blasfêmia, dando, por exemplo, a seres, a criaturas, atributos que são próprios a Deus. Então, se eu digo que o demônio é todo poderoso, isso também é uma blasfêmia, porque eu estou dando a criaturas atributos que são próprios a Deus, também é blasfêmia. E sacrilégio já é o mau uso daquilo que é sagrado. Um mau uso é eu tomar aquilo que é sagrado e conspurcar aquilo que é sagrado. Por exemplo, se alguém rouba um cálice de uma igreja, rouba um cálice sagrado que é usado para celebrar a missa e depois leva aquilo para uma festa profana, como está no livro de Daniel, que o rei Baltazar manda pegar os cálices, todos os utensílios do templo para usar na festa dele. Aquilo é um sacrilégio material, porque aquele objeto é um objeto sagrado. Um sacrilégio pode ser um sacrilégio local, quando um lugar é sagrado. Se eu entro numa igreja, se eu entro dentro de um templo, que é a casa de Deus, que é um lugar sagrado, e eu cometo uma falta ali, eu desrespeito aquele lugar por algum ato meu, aquilo é um sacrilégio cometido contra aquele lugar que é sagrado. Se eu, pelo contrário, não cometo um ato, um pecado, uma falta contra um lugar ou contra um objeto, mas contra uma pessoa, aquele sacrilégio é um sacrilégio pessoal. Então, por exemplo, se alguém esbofeteia, ofende um bispo, um sacerdote ou uma religiosa, isso é um sacrilégio pessoal contra uma pessoa que é sagrada. Inclusive, uma coisa que a doutrina católica sempre levou muito a sério é, por exemplo, uma pessoa que olha com má intenção para uma religiosa. Isso é um sacrilégio, é grave. Além de tudo que pode haver contra o sexto mandamento ou contra outros mandamentos, é um sacrilégio. Mesma coisa contra um sacerdote. Então, geralmente a blasfêmia sempre, imagino que sempre, não padre, sempre é pela palavra. Sacrilégio Sim. Não precisa ser uma palavra. Não precisa Sacrilégio ser uma palavra. pode ser, por exemplo, uma comunhão indigna, um olhar para uma pessoa consagrada ou pegar uma hóstia, e há vários graus de sacrilégio. Claro, o sacrilégio satanista, que já é uma coisa horrível que... Aliás, o sacrilégio feito de propósito, com total maldade, há muitos santos que dizem que são sempre punidos nessa terra. Tal qual. E, claro, como o senhor disse, tem graus. Se eu, por exemplo, vou mal vestido ou mal vestida para uma igreja, eu já estou cometendo sacrilégio, porque eu estou desrespeitando aquele lugar. Se eu sou irreverente, se eu não respeito, se eu tenho liberdades, por exemplo, dentro da igreja, ou com pessoas sagradas, etc, etc, etc. E o mesmo se aplica, claro, disse do cálice, mas o mesmo se aplica depois para outros objetos. Se eu trato sem a devida devoção um objeto religioso que eu tenho, o meu escapulário, o meu rosário, o meu terço, uma imagem, eu posso estar cometendo um sacrilégio que pode chegar a ser um pecado mortal, um pecado grave. É uma alegria enorme que os senhores e as senhoras tenham estado aqui. Por enquanto, infelizmente, temos que ser essa distância. Quem sabe um dia a gente faz uma live mesmo, com todo mundo presente na Basílica, perguntas e respostas ao vivo e a cores e sensivelmente. E esperamos vê-los em breve, que Nossa Senhora lhes ajude muitíssimo. Nossa Senhora lhes ajude muitíssimo. Vamos encerrar então com a bênção dos padres aqui. Vamos lá, sim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que Nossa Senhora lhes ajude. Salve Maria. Salve Maria. Até breve.